Bem-vindo a mais um TV Porto Jornal. Veja agora os principais destaques desta edição. Adolescente desaparece após ser arrastada por correnteza na praia do Mundaí. Fortes chuvas causam transtornos em Porto Seguro e região. Zona Azul Digital começa a operação educativa em Porto Seguro. Eunápolis e Belmonte garantem vaga na final da Copa Condesc. Semana Cultural da Lambada começa nesta segunda-feira em Porto Seguro. Tudo isso e muito mais você confere agora no TV Porto Jornal. Um passeio terminou em tragédia na praia do Mundaí, em Porto Seguro. 5 adolescentes de Eunápolis que participavam de uma excursão foram arrastados por uma forte correnteza enquanto tomavam banho de mar. 4 deles, com idades entre 16 e 18 anos, foram resgatados com vida. 2 por banhistas e 2 por salva-vidas. A 5ª integrante do grupo, Lavínia Souza Dias, de 16 anos, desapareceu antes da chegada das equipes de resgate. As buscas foram interrompidas ao anoitecer e retomadas nesta segunda-feira. E enquanto a equipe segue nas buscas por Lavínia, a polícia investiga outro caso grave na região. Um jovem identificado como Matheus de Souza Almeida, de 18 anos, foi morto a tiros em Nova Caraíva. Matheus trabalhava com entregas de gás e água mineral e foi surpreendido por criminosos enquanto parava sua motocicleta em frente a um comércio. Testemunhas relataram que 4 homens em um carro branco efetuaram vários disparos e fugiram em direção a Itaporanga. A polícia encontrou cápsulas de munição calibre 9mm e a moto da vítima no local. Esse foi o segundo homicídio em menos de 24 horas na região. Outro homem foi morto na comunidade de Jambreiro. A Polícia Civil investiga ambos os casos. E a violência, infelizmente, continua preocupando. Em Tabela, um homem identificado como Alex Barbosa Souza, de 36 anos, foi encontrado morto. De acordo com informações, ele foi retirado à força de um bar no bairro Ventania por um grupo de homens. O corpo foi localizado próximo a um cafezal com ferimentos de tiros e facadas. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime. E em Eunápolis, a insegurança também assusta a população. 2 homens armados assaltaram a lanchonete em Eunápolis, no bairro Motor, e roubaram a moto de um entregador, além de celulares. Câmeras de segurança registraram a ação. O entregador conseguiu fugir, mas os criminosos levaram a moto e 3 celulares. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um adolescente de 16 anos envolvido no crime, recuperando a moto e os celulares. Outro assaltante continua foragido. Já na zona rural do município, um banho de rio terminou em tragédia. 2 pessoas morreram afogadas no Rio do Peixe, em Eunápolis. Jamile Araújo de Jesus, de 13 anos, se afogou enquanto tomava banho. E Delmar Soares de Souza Filho, de 22 anos, tentou resgatá-la, mas também foi arrastado pela correnteza. Familiares tentaram socorrer as vítimas antes da chegada do Corpo de Bombeiros e do SAMU, mas ambos já estavam sem vida. Os corpos foram levados ao IML da cidade. E voltando a Porto Seguro, mais um caso de furto foi apontado, aumentando a sensação de insegurança na população. Um homem foi registrado por câmeras de segurança enquanto cometia furtos no centro da cidade. As imagens mostram o suspeito agindo durante o dia sem demonstrar receio de ser identificado. Segundo testemunhas, o homem foi visto horas antes do crime caminhando sobre muros antes de invadir os estabelecimentos e realizar os furtos. Os vídeos estão sendo analisados pelas autoridades que buscam identificar e capturar o suspeito. Moradores da região acompanham o caso de perto e pedem providências para garantir a segurança na área. E nas estradas da região, um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na rodovia que liga Porto Seguro à região de Coroa Vermelha neste último domingo. O impacto foi forte e o motociclista acabou sendo arremessado sobre a pista, sofrendo ferimentos.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas para prestar atendimento à vítima. O tráfego no local foi monitorado por agentes de trânsito. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. Agora, em outra ocorrência, uma ação rápida da Polícia Militar por meio do 28º Batalhão evitou um homicídio no bairro Moisés Reis, em Eunápolis. Segundo a polícia, 6 homens armados estavam espancando um homem na Travessa Lua Nova quando a equipe chegou ao local. Os suspeitos atiraram contra os policiais, resultando em um breve confronto, mas conseguiram fugir para uma área de mata. A vítima apresentava diversas escoriações e foi socorrida pelo SAMU, sendo encaminhada ao hospital. A Polícia Militar realiza diligências para localizar e prender os envolvidos. E um caso que gerou grande comoção em Porto Seguro. O agente da Polícia Federal, Tiago Guerreiro dos Santos, de 40 anos, foi encontrado morto dentro de sua casa, no bairro Paraíso Pataxó, em Porto Seguro. Natural do Rio de Janeiro e lotado na cidade, Tiago era reconhecido pela atuação discreta e comprometida na delegacia local. De acordo com informações, vizinhos ouviram o som de um disparo por volta das 18 horas e acionaram a polícia. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o policial sem vida, com um ferimento causado por arma de fogo na cabeça. A perícia técnica foi acionada e realizou os primeiros levantamentos. A principal hipótese é de suicídio, mas as investigações continuam para esclarecer o caso. A morte do agente causou grande comoção entre colegas e moradores da cidade. Em nota, a Polícia Federal lamentou profundamente o falecimento de Tiago, destacando sua dedicação, responsabilidade e compromisso com a sociedade. Nossos mais profundos sentimentos à família de Tiago e amigos. Em Eunápolis, uma família viveu momentos de terror durante um roubo no último sábado. Um homem de 60 anos, sua nora e o neto foram feitos reféns durante um assalto no bairro Urbis 2. 4 criminosos armados abordaram o grupo próximo de um campo de futebol e levaram o carro da família. Durante o trajeto, os assaltantes fizeram ameaças. As vítimas foram libertadas horas depois na zona rural de Itabela. O veículo foi abandonado no bairro da Pezão, também em Itabela, após ficar sem combustível. Ninguém ficou ferido e as investigações seguem em andamento. E durante a madrugada, uma frente fria chegou à nossa região, trazendo chuvas fortes e ventania intensa, que afetaram vários pontos de Porto Seguro e cidades vizinhas. Diversas áreas registraram falta de energia, quedas de árvores e alagamentos. Acompanhe na reportagem. De acordo com dados da Defesa Civil, Porto Seguro registrou, nessa madrugada, cerca de 75 milímetros de chuva e rajadas de vento que chegaram a 55 km por hora. A intensidade do temporal provocou transtornos em diversos pontos da cidade. Na madrugada desse domingo para essa segunda-feira, Porto Seguro enfrentou fortes chuvas que causaram alagamentos, derrubada de árvores, queda de postes e demais estruturas. Tudo isso ocasionou uma instabilidade no trânsito e principalmente na insegurança dos moradores da cidade. Desde as primeiras ocorrências registradas, como no centro e no Alto do Mundaí, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão nas ruas, monitorando e atuando nas áreas mais afetadas. As ações da Defesa Civil é constante. Nós trabalhamos 24 horas fazendo monitoramento das áreas de risco. Para quando vier essa chuva, ter o alerta, a gente está ciente das áreas que nós podemos atuar. Né? Hoje nós estamos atuando nas áreas que tem árvores, né, que está sendo acionada a Defesa Civil para ir ver as árvores que estão em risco de queda, outras que caíram, como a Arraial da Ajuda, o Baianão. Então nós estamos atuando nessas áreas junto com o serviço público, né, do município para fazer a retirada das árvores que caíram e as podas daquelas árvores que ameaçam em cair em residências, em bairros, em casas, em obras e até mesmo veículos, né? Além do atendimento às ocorrências, a Defesa Civil reforça o alerta à população para que redobre a atenção durante esse período de fortes chuvas na região.
Então, a Defesa Civil, o foco dela é salvar vidas, é prevenir risco, prevenir situações que possam ocasionar fatalidade, as famílias. Então, que nós possamos estar junto com a comunidade, observando as áreas de risco. E eu peço à comunidade que, quando vier essa situação de chuvas, de tempestades, que possa observar a estrutura da sua residência, da sua casa, em caso de rachadura, trincas e em área de risco, acione imediatamente a Defesa Civil através do número 739-8200-2424, que a Defesa Civil está atento, está atuando 24 horas em prol da comunidade, em prol dos civis. É muito importante ficar alerta neste momento. E durante a madrugada também, a travessia de balsas em Porto Seguro foi afetada com atrasos de cerca de 2 horas. A empresa responsável afirmou que as operações já foram normalizadas e que equipes seguem em alerta para garantir a segurança de todos. A instabilidade climática ainda provocou dificuldades nos pousos do aeroporto, com algumas aeronaves enfrentando obstáculos para aterrissar com segurança. Daqui a pouco você confere a previsão do tempo para saber como fica a situação para o restante da semana. Agora um alerta também para quem trafega pela BR-101. O desvio da ponte sobre o rio Jequitinhonha em Itapebi, na BR-101, apresenta novamente situação preocupante após fortes chuvas durante a madrugada. O trecho utilizado como alternativa devido à interdição da ponte está tomado por lama, dificultando o tráfego de veículos e provocando congestionamentos. Passageiros de ônibus intermunicipais e motoristas têm enfrentado longos atrasos. Em alguns casos, os veículos precisam ser rebocados para seguir viagem. A precariedade da estrada de terra aumenta o risco para quem precisa trafegar pela região. Até o momento, apenas carros leves conseguem passar pelo desvio e não há previsão para o início de obra de construção. No setor de infraestrutura urbana, um lembrete para os motoristas e motociclistas aqui de Porto Seguro. O estacionamento rotativo Zona Azul Digital começa a operar na cidade a partir de 25 de outubro. Inicialmente em caráter educativo, sem cobrança de tarifas, para que os usuários se adaptem à nova estrutura. O sistema conta com sinalização, faixas de pedestres, totens, terminais de autoatendimento e mais de 500 placas com QR Codes para pagamento. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 14 horas, com tarifa de R$ 3,50 por hora para veículos e R$ 1,50 para motos. O estacionamento rotativo será implantado inicialmente no centro da cidade, com previsão de expansão para Arraial da Ajuda, Trancoso e o bairro Baianão. Agora vamos para um rápido intervalo, mas fique com a gente. No próximo bloco, você confere o resultado da Copa Condesc e quais times estão na final. Voltamos já! As corridas estão tomando conta de Porto Seguro. E a 6ª edição da corrida, promovida pela Liga das Corredoras, com tema alusivo ao Outubro Rosa, reuniu cerca de 1.000 mulheres na orla norte de Porto Seguro. A largada aconteceu na rotatória 2 e a chegada foi na cabana Toa Toa. Durante o evento, profissionais de educação física acompanharam o percurso, garantindo orientação e segurança, enquanto equipes da Secretaria de Saúde ofereceram agendamento de mamografias e testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C. Além da corrida e caminhada, a programação incluiu aulão de dança, mesa de frutas e arrecadação de alimentos não perecíveis para instituições de caridade. O evento passou a integrar oficialmente o calendário do Outubro Rosa em Porto Seguro. E agora falando de educação. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2025 está movimentando as cidades de Porto Seguro e Eunápolis, com uma ampla programação voltada à sustentabilidade, inovação e cultura científica. Em Porto Seguro, o IFBA realiza sua programação entre os dias 20 e 25 de outubro, com palestras, oficinas, seminários, minicursos e exposições culturais.
A abertura oficial acontece nesta terça-feira, às 18h30, no auditório do campus, junto com o Seminário Interdisciplinar de Práticas de Ensino do PIBID. No IFBA de Eunápolis, as atividades vão do dia 21 a 25 de outubro, reunindo o 10º Seminário de Pesquisa e Extensão e o 15º Seminário de Iniciação Científica Júnior, além de concursos e ações abertas ao público. Entre os destaques estão o 4º concurso de moda reciclar, o 2º festival de hip hop e o 1º concurso de lançamento de foguetes. No dia 24 de outubro, os trabalhos do SEMPEC serão expostos na Praça do Pequi, das 14 às 16 horas, aproximando ainda mais a ciência da comunidade. Já na Universidade Federal do Sul da Bahia, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia traz uma programação diversa, com rodas de conversa, minicursos, oficinas, feira Maré Criativa, cuidoteca, lançamentos de livros e podcast, apresentações culturais e concurso de ideias, além de palestras e exposições. Com ações simultâneas nas 3 instituições, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia mostra o papel da educação e da pesquisa na construção de um futuro mais sustentável e consciente. E o SENAC de Porto Seguro também cedia a 2ª edição do Conexão Sustentável nos dias 21 e 22 de outubro. Um movimento que propõe unir pessoas, empresas e instituições em torno de um objetivo comum: transformar propósito em prática. Às vésperas da COP30, o evento reforça o potencial da Costa do Descobrimento em assumir um papel de destaque na agenda da sustentabilidade, mostrando que é possível conciliar desenvolvimento econômico, responsabilidade social e equilíbrio ambiental. O Conexão Sustentável será dividido em 3 espaços interativos. No Espaço do Conhecimento, o público poderá acompanhar rodas de conversa, painéis e entrevistas sobre turismo regenerativo e práticas da ESG. No Espaço Sustentável, uma feirinha de produtos ecológicos, arte e cultura indígena, além de alimentos orgânicos e artesanato sustentável. E no Espaço da Conexão, o networking ganha destaque com exposição de soluções sustentáveis para empresas, coffee break cultural e trocas de experiências. E lembrando que toda a programação você acompanha aqui na TV Porto. A entrada é solidária, com doação de 1 quilo de alimento para a instituição Porto da Paz, e as inscrições também são gratuitas. Realizado pela Ambiente-se em parceria com o SENAC Porto Seguro, o Conexão Sustentável 2025 é um convite para agir, aprender e construir juntos um futuro mais verde e consciente. E Porto Seguro também ganha destaque na arte da fotografia. A estudante Natália Bloise, de Porto Seguro, participa do concurso de fotografia Limpa Brasil 2025, iniciativa nacional que busca promover a conscientização ambiental por meio da arte da fotografia. O concurso incentiva a captura de momentos de ações de limpeza e conservação do meio ambiente durante o Dia Mundial da Limpeza, celebrado em 20 de setembro. As melhores imagens serão premiadas e expostas na COP30 em novembro em Belém. Desejamos boa sorte a Natália e que sua fotografia inspire ainda mais pessoas a se engajarem na preservação do meio ambiente. E com as chuvas e ventos fortes dessa madrugada, vamos ver agora como fica o tempo para o resto da semana. Como já era esperado, a frente fria chegou durante a madrugada e trouxe muitos transtornos à nossa região, com chuva e ventos fortes. O mapa do IMET mostra que praticamente toda a Bahia está em alerta laranja e amarelo. Aqui em Porto Seguro já caíram quase 100 milímetros de chuva até o momento, somando com o que já havia chovido ao longo do mês de outubro. O total chega a cerca de 171 milímetros, o que representa 161% da média histórica para o mês. Isso mostra que a cidade está enfrentando um período de chuvas acima da média. Mas ao longo da semana a chuva continua, mas deve ir perdendo a força. Nesta terça-feira é esperado menos chuvas aqui em Porto Seguro, com o tempo seguindo nublado e uma possibilidade de abertura de sol.
As chuvas continuam principalmente à noite e durante a madrugada e as temperaturas não devem passar dos 23 graus. Em Santa Cruz Cabrália, o céu permanece encoberto na maior parte do tempo, com chuvas de manhã e à noite. Os ventos costeiros também estarão fortes e as temperaturas variam entre 21 e 24 graus. Já em Eunápolis, a chuva deve ser mais fraca, com o sol aparecendo em alguns momentos. O tempo segue com nuvens e pancadas de chuva passageiras e as temperaturas ficam entre 18 e 21 graus. O frio continua presente na região. E é importante reforçar, a Defesa Civil está disponível para auxiliar a qualquer momento. Caso precise, você pode ligar para o número 739-8200-2424. Eu vou continuar monitorando toda a situação e amanhã trago uma nova atualização. Se cuidem e até lá! Pelo visto, o tempo ainda se mantém assim nos próximos dias, viu? E agora vamos falar de esporte. A Copa Condesc chega à sua etapa decisiva com a definição das duas equipes que disputam a grande final. Eunápolis e Belmonte confirmaram suas vagas após jogos equilibrados e cheios de emoção neste fim de semana. No Araujão, a seleção de Eunápolis empatou em 0-0 com Porto Seguro e garantiu a classificação graças à vantagem do empate. Do outro lado, Belmonte enfrentou Guaratinga e também empatou, desta vez, com 1-1. A decisão foi para os pênaltis e os belmontenses demonstraram frieza e competência, garantindo a vitória e o passaporte para a final. Agora, Eunápolis e Belmonte prometem um duelo emocionante e a expectativa é de casa cheia. E ainda no cenário esportivo da região, a primeira etapa da Brasil Ride Bahia 2025 contou com 60 quilômetros de percurso e 801 metros de altimetria. Na elite masculina, o espanhol Davi Serrano conquistou a vitória, seguido pelo brasileiro Gustavo Pereira e por Thiago Ferreira. Entre as mulheres, a mineira Karen Olímpio foi a primeira, seguida pela colombiana Mônica Calderon e a italiana Constanza Fazolis. A prova, dividida em 3 baterias por categoria, ofereceu trechos de single track e momentos de disputa acirrada, com os atletas destacando a intensidade e a técnica exigida. A premiação ocorreu em Arraial da Ajuda e a segunda etapa, Arraial da Ajuda Guaratinga, que seria realizada nesta segunda-feira, foi cancelada em função das condições climáticas. Como plano B, foi elaborado um trajeto totalmente em Arraial, com 62 quilômetros e 700 metros de altimetria acumulada, com largada na Wiki Parracho. A festa de encerramento está marcada para o dia 25 de outubro. E vamos falar agora de tradição e cultura. Começou nesta segunda-feira a Semana Cultural da Lambada em Porto Seguro, com 200 horas de dança, música e atividades de intercâmbio cultural. O evento, que vai até o dia 26 de outubro, reúne dançarinos de 9 países e representantes de 12 estados brasileiros e é promovido pela Associação Cultural de Lambada de Porto Seguro. Reconhecida como patrimônio cultural e imaterial aqui do município, a lambada surgiu na década de 1970 da fusão de ritmos como carimbó, guitarra, cúmbia e merengue. A edição de 2025 homenageia Didi dos Santos, ex-integrante do grupo Kaoma, e sua parceira Patrícia Gianocaro, ícones internacionais do gênero. A programação inclui workshops, palestras, rodas de conversa e apresentações artísticas, com o objetivo de valorizar as origens da lambada e fortalecer a troca cultural entre artistas do Brasil e do exterior. Entre os dias 23 e 26 de outubro, acontece também a Imersão Lambatur, um workshop internacional que integra a Semana Cultural e promove turismo e integração social. E olha só, delegações de países como México, França, Inglaterra, Suíça, Estados Unidos, Noruega, Israel, Argentina e Espanha já começaram a chegar na cidade. Além, claro, de grupos vindos de diversos estados brasileiros, reforçando o impacto cultural e econômico da lambada na região.
Com certeza será um evento muito lindo e rico, cheio de trocas e experiências. E todos estão convidados a participar e assistir esse espetáculo que será esse evento. E olha só que história inspiradora. Ian, de apenas 8 anos, tem emocionado a comunidade de Porto Seguro com sua história de superação. Diagnosticado com a síndrome Guillain-Barré, diabetes tipo 1 e hipertensão, o menino também passou por cirurgia de gastrotomia para se alimentar por sondas. Morador do bairro Areião, Ian encontrou no crochê uma forma de terapia e de contribuir com os custos do tratamento. Com o apoio da mãe, ele confecciona tapetes que são vendidos para ajudar nas despesas médicas e terapias. Oi pessoal, eu me chamo Ian, eu tenho 8 anos e eu moro em Porto Seguro. Tenho diabetes, hipertensão e quando eu era bebê eu fiz uma cirurgia no coração e sou diabético e uso insulina. Eu tive sequelas do Guillain-Barré que eu perdi a degustação e eu só como para uma gastrotomia, que é isso daqui, ó. E com a sequela da doença, eu tive paralisia do quadril para baixo. Também eu preciso de uma cadeira igual a essa, que essa daqui não é minha, é emprestada do hospital. E se você quiser me ajudar, é comprando meus tapetes e compartilhando meus vídeos. Se você quiser me abençoar, é através do Pix ou através de falando com minha mãe. E a chave Pix da minha mãe tá aí na legenda. E se você se prepara para me seguir. O gesto tem sensibilizado a comunidade, que já organiza ações solidárias para divulgar o trabalho do garoto e arrecadar mais recursos. Uma história de coragem e determinação que mostra como a esperança e a criatividade podem transformar desafios em inspiração para todos nós. E assim, inspirados por esta história de garra e determinação, encerramos o TV Porto Jornal. Temos um encontro marcado na próxima edição com muitas informações sobre Porto Seguro e região. Continue acompanhando a nossa programação aqui na TV Porto e um ótimo início de semana para você. Até mais! TV Porto, o seu canal local.